Hey, parabéns! Você destravou a sua primeira Special Bonus Class, uma aula bônus secreta e muito especial, para você assistir enquanto a aula final da Fluency Week ainda não foi liberada. Na nossa Practice Time, a primeira aula prática, você estudou um diálogo cheio de estruturas, básicas e avançadas. E mesmo que esteja começando completamente do zero, viu que é possível sim aprender conteúdos avançados de forma simples e prática. Você também praticou padrões de pronúncia nativa e conheceu expressões, gírias e técnicas avançadas de estudo. Nessa aula aqui, você vai ver como é possível aprender tópicos gramaticais que levariam anos para serem aprendidos em escolas tradicionais. Só que ao invés de levar anos, você vai aprender tudo isso em 40 minutos. E ainda tem uma excelente compreensão de tudo que aprender. E para tornar isso possível, a gente vai utilizar os 4 passos do Fluency Hacking, com uma convidada muito especial. A minha amiga, estrela do YouTube e uma das professoras mais incríveis que eu conheço. Jackie Katzis, do canal Ask Jackie. E muito importante, se você ainda não assistiu às primeiras aulas da Fluency Week, pausa agora esse vídeo e assiste. Aí sim você vai estar pronta para realmente absorver todo o conteúdo dessa aula. Se você já assistiu, estamos prontos para começar. Hello everyone, sejam muito bem-vindos! Nessa aula, vocês vão aprender um pouco de gramática, mas não fiquem com medo não, tá? Eu vou ensinar as coisas de forma bem simples, independente de seu nível. Então, respirem, vamos curtir essa aula sim. Então, se vocês não me conhecem, eu sou Jackie, do canal no YouTube Ask Jackie, que significa pergunte para Jackie, pergunte para mim. Eu sou americana, eu sou de Chicago, nos Estados Unidos. E uma coisa que pode ser interessante para vocês que estão começando agora e vocês têm acima de 10 anos, é que eu também aprendi o português do zero total, contato zero mesmo, com uns 27, 28 anos, tá? Então não é tarde demais, mesmo você tendo 50 anos, nunca é tarde demais, tá? Então realmente agora é o seu momento, você consegue sim atingir fluência em outra língua e nossa missão aqui é simplificar esse processo, deixar o processo mais agradável, porque quem curte o processo é quem realmente chega a um nível de proficiência bem avançado, tá? Então, eu sou muito feliz por estar aqui participando nesse Fluency Week, que é uma coisa incrível, com certeza vocês estão também muito empolgados. E na aula de hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que vocês provavelmente observaram nesse diálogo anterior, tá? Vamos ouvir algumas frases e depois eu vou explicar um assunto gramatical e a gente vai entrar mais profundamente no assunto. No way, already? I thought it would be here in 2 days. Awesome! I was hoping that it'd be my set of How I Met Your Mother DVDs, but this is a freaking vacuum cleaner. Ok, nessas frases vocês ouviram I thought it would be here in 2 days. I thought it would be here in 2 days. Would be. E nessa outra frase também vocês ouviram I was hoping that it would. It'd é a contração de it would. I was hoping that it would be my set of How I Met Your Mother DVDs. Então, nesses dois exemplos, a gente tem would be e would be, certo? Mas o que significa esse verbo would? Vocês provavelmente já sabem que o verbo be, em inglês, significa estar ou ser. Mas com essa palavrinha would, a gente modifica o verbo principal. E agora, nessa aula, a gente vai aprender sobre modal verbs, esses verbos modais que a gente insere nas frases para modificar o verbo principal, tá? Então, tem vários modal verbs, mas a gente vai focar nos principais, começando com would. Ok, nesses primeiros exemplos, a gente tem aqui I would like to speak to the manager. I would like to speak to the manager.
Se você vê aqui embaixo, a gente tem would like, né? Qual é a tradução de would like? A gente já sabe que like significa gostar, né? E gostaria, né? I would like to speak to the manager. I like, eu gosto, certo? I would like, eu gostaria. É muito bom prestar atenção nesses detalhes. A gente não precisa saber todas as palavras na frase, mas quando a gente começa a observar que, colocando would, não é mais eu gosto, mudou. Agora eu gostaria, ok? E nesse segundo exemplo também, a gente tem Thomas would do it if he had the guts. Thomas would do it if he had the guts. Ok. Aqui a gente está vendo would do, né? E qual é a tradução de would do? Faria, ok? Thomas faria isso se ele tivesse coragem. Mas guts, Jackie, guts, isso não é intestino? O Ravi, ele vai explicar a expressão to have the guts or to not have the guts para vocês. To have the guts. Literalmente, essa expressão significa ter o intestino, ter as entranhas. Mas é claro que não é esse o significado real da expressão. Have the guts significa ter coragem de fazer algo. Então, se você quisesse olhar para um amigo teu e dizer, para cara, é claro que você tem coragem de fazer isso, tentando encorajar um amigo, por exemplo, você poderia olhar para ele e dizer, oh, come on, man, of course you have the guts to do it. You have the guts to do it. Você tem coragem, you have the guts to do it, de fazer isso. Então, como ficaria eu tenho coragem? Você poderia dizer, I have the guts. E nós temos coragem. We have the guts. E assim por diante. Então, relembrando a frase que a Jackie ensinou. Thomas would do it. O Thomas faria isso if he had the guts. Se ele tivesse coragem. Thomas would do it if he had the guts. O Thomas faria isso se ele tivesse coragem. Valeu, Ravi! Vamos lá com a próxima frase aqui. Nessa frase aqui, no número 3, a gente está vendo I wouldn't accept that offer if I were you. I wouldn't accept that offer if I were you. Aqui estamos vendo o modal verb would usado de forma negativa, tá? Wouldn't accept, ok? Então, eu não aceitaria. Mas eu vou anotar aqui de novo, vou começar a criar essa lista aqui. Então, wouldn't é a contração de would not accept. Não aceitaria aquela proposta, ok? If I were you, I wouldn't accept that offer. Ou I wouldn't accept that offer if I were you. Got it? Então, aqui eu sei que tem muita coisa acontecendo, mas o foco agora é prestar atenção em cada vez que você quer expressar a ideia, o que você faria, onde você iria, o que você daria, com quem você casaria, esses verbos que terminam com ia no português, em inglês você simplesmente vai colocar would e o verbo. Não precisa conjugar would e o verbo, a gente usa com todos os sujeitos possíveis, tá? Vamos ver outro exemplo aqui. Em número 4, a gente tem Would you and Gary like to come over for dinner? Would you and Gary like to come over for dinner? Ok? Aqui estou fazendo um pedido, tá? Estou querendo saber, você e o Gary gostariam de vir aqui em casa jantar? Que vocês gostariam? Would you and Jerry like? Então, again, de novo, a gente tem esse would like, certo? Então, would like é gostaria, e nesse caso é gostaria, mas em inglês fica igual. Não precisa conjugar. É até mais fácil no inglês. Outro exemplo aqui. If you won the lottery, what would you do? If you won the lottery, what would you do? Se você ganhasse na loteria, o que você faria? Ok? De novo, a gente tem would do
que em português é o equivalente de faria. Então, o que é legal sobre isso? Esse modal verb, antes do verbo principal, é o equivalente no português do verbo ia no final. Would go, iria. Would have, teria. Would want, quereria. Would like, gostaria. Então, cada vez que você quer expressar essa ideia no português, você já sabe facilmente o que fazer em inglês, tá? Então, cada vez que você quer dizer, eu iria, eu teria, eu faria, você simplesmente vai usar would e o verbo. Simples, né? Alright, guys, agora a gente vai ver mais um modal verb, super simples, mas muito, muito, muito utilizado, o verbo can, tá? Você provavelmente já conhece, ou talvez não conhece, não tem problema. Can significa poder ou conseguir. Mas, quando a gente usa can como modal verb, esse modal verb modifica um pouquinho o verbo principal, tá? Então, só para anotar aqui, can é poder ou conseguir, certo? Tá, vamos ver esses exemplos aqui, então. O primeiro exemplo, a gente tem Jessie can look after my cat. Jessie can look after my cat. E a pronúncia do can, quando a gente fala meio rapidamente, vira can, ok? Jessie can look after my cat. Jessie can look after my cat. Só um detalhezinho, ok? A Jessie pode cuidar de meu gato. Ela pode, ela consegue, tá disponível, tá? Estou viajando, eu preciso de alguém. A Jessie can, ela pode. Tranquilo, né? E número 2, a gente tem It can work without any batteries. It can work without any batteries. Você percebeu como a pronúncia mudou um pouco? It can work without any batteries. Aqui, isso pode funcionar sem nenhuma bateria. Fácil, né? Então, vocês estão vendo aqui nesses exemplos. A gente tem can look after, que basicamente significa pode cuidar, e can work, certo? Pode funcionar. Fácil, né? Número 3. A gente está vendo can usado numa frase negativa. We can't let this happen. We can't let this happen. Ou você também pode falar we cannot let this happen, ok? Nós não podemos deixar isso acontecer. E can't, can em frases afirmativas, a pronúncia muda um pouquinho. Can't, negativo, é sempre ok? We can't let this happen, tá? Então, vocês estão vendo aqui. Negativo pode ser can't ou cannot, let, que seria deixar, tá? Então, não podemos deixar isso, tá? Então, vocês estão vendo a nossa lista, estamos montando a lista aqui. Can look after, pode cuidar. Can work, pode funcionar. Can't or cannot let, não podemos deixar nessa frase. Número 4, a gente tem uma pergunta. Can we play outside? Can we play outside? A gente pode brincar fora? Então, estou fazendo uma pergunta. Tenho permissão? A gente pode brincar fora? Então, vamos continuar aqui na lista. Can play e pode brincar, né? Fácil. E número 5, can they please shut up? Can they please shut up? Se tem um monte de crianças na sua casa causando, fazendo bagunça, você vai falar, nossa, can they please shut up? Eles podem, por favor, calar a boca, ok? Então, vocês estão vendo aqui. Can they please shut up? Ok? Podem calar a boca. Tranquilo, né? Então, o primeiro modal verb que vocês aprenderam era esse would e o verbo, né? Que é basicamente equivalente do verbo ia. Would go, iria. Would do, faria. Can é equivalente de poder ou conseguir.
tá? Todas essas situações você está vendo. Can look after, pode cuidar. Can work, pode funcionar. Cannot let, não podemos ou não pode deixar. Can play, pode brincar. Can shut up, podem calar a boca. Entendeu? Fácil, né? Ok, gente, agora a gente vai aprender outro modal verb could. E ok, legal, vocês vão ver nessa aula aqui que na maioria dos cursos e escolas demora meses ou até anos para você aprender todos esses modal verbs. E você vai ter uma ideia muito legal como usar todos esses modal verbs em só uma aula, tá? Então, could é outro modal verb. Usamos could como o passado de can, tá? Para falar sobre uma coisa que você conseguia fazer no passado. E também a gente usa could com pedidos educados para dizer poderia. Vamos ver esses exemplos aqui. O primeiro exemplo, I could do cartwheels when I was young. I could do cartwheels when I was young. Eu conseguia fazer estrelinhas quando era jovem. E a palavra cartwheel não traduz literalmente com little star, né? Estrelinha não é little star em inglês. Mas quando você vê a palavra cartwheel, e isso é legal com vocabulário novo. Cartwheel, se você pega, é roda de carrinho. Quando você pensa em que você faz, parece mesmo uma roda de carrinho, um cartwheel, tá? Então, quando era jovem, eu conseguia fazer cartwheels, eu conseguia fazer estrelinhas. I could do, certo? Então, a gente está vendo aqui que could do é conseguia fazer. No segundo exemplo, a gente tem we could go to the Bahamas on our honeymoon. We could go to the Bahamas on our honeymoon. A gente poderia ir para as Bahamas na nossa lua de mel, tá? Estamos falando sobre uma possibilidade, tá? A gente poderia, é uma opção, ok? Então, could go, aqui a tradução é poderia ir. Agora, a gente tem número 3. He couldn't speak a word in Japanese last year. He couldn't speak a word in Japanese last year, ok? Ele não conseguia falar uma palavra em japonês o ano passado, tá? Então, aqui estamos usando could de forma negativa. He couldn't para dizer ele não conseguia falar, tá? Vou escrever aqui. Couldn't speak, ok? Então, vocês estão vendo aqui, né? Fazendo essas comparações. Could é basicamente conseguia, poderia. Fácil, né? É legal quando a gente consegue comparar e ver, nossa, se eu quero expressar essa ideia em português falando sobre uma coisa que eu conseguia fazer no passado, uma coisa que a gente poderia fazer, você já sabe exatamente como fazer isso usando esse modal verb could. Número 4. Could you be more organized, please? Could you be more organized, please? Aqui estou fazendo um pedido. Por favor, você poderia ser mais organizado? Por favor. Ok? Então, a gente tem could, you é o sujeito. Could you be? Você poderia ser mais organizado, né? E por último, could you do me a huge favor? Could you do me a huge favor? Ok? Você poderia fazer um favorzão para mim? Could you do me a huge favor? Ok? Então, aqui também a gente tem could you do, tá? Poderia fazer, tá? Então, é muito bom fazer essas comparações, porque quando você já sabe o que você quer expressar em português, agora você já sabe quais palavras could ou would e o verbo você precisa usar no inglês. Agora, vamos falar sobre o modal verb should. Should. Ok, usamos should para dar conselhos, tá? Falar sobre o que a pessoa deveria fazer. Se você tem esse amigo ou amigo que está sempre pedindo sua ajuda, você vai usar essa palavra bastante, tá? Você deveria e should. Got it? Então, só para lembrar vocês, should usamos com conselhos, né? Basicamente para dizer deveria antes do verbo. Ok?
Nesse primeiro exemplo, we should sleep on it. We should sleep on it. Nós deveríamos tomar essa decisão amanhã. E se você está pensando, mas Jackie, sleep on it, não tem uma coisa sobre dormir em cima de alguma coisa? O que significa esse sleep on it? Ótima dúvida, e o Ravi, ele vai explicar essa expressão aqui para você. Sleep on it. Se a gente traduzir literalmente, a gente teria sleep, que é dormir. On significa sobre. E it, isso. Então, durma sobre isso. Sleep on it. Mais uma vez, a tradução literal não faz sentido. Imagina um amigo teu, uma amiga, que recebeu uma proposta de emprego, mas não sabe se deve aceitar ou não. Aí essa pessoa vem te pedir um conselho de amigo, saber o que você faria no lugar dela. Você olha lá para o teu amigo, para tua amiga e pergunta: você tem que decidir hoje, agora? E ela diz: na verdade, não. Nesse caso, como não existe uma urgência para decidir aquilo, você poderia olhar para o teu amigo, para tua amiga e dizer: so, sleep on it. Sleep on it significa pensar mais um dia sobre algo. Basicamente, você tirar a noite para refletir a respeito. É como se você pegasse aquela reflexão e colocasse embaixo do teu travesseiro para pensar nela enquanto dorme. Ou seja, durma, relaxe, pensa melhor e amanhã você vai chegar em uma conclusão. Por isso a tradução da frase que a Jackie te explicou, we should sleep on it, poderia ser: nós deveríamos tomar essa decisão amanhã, dando a ideia de tirar a noite para refletir a respeito. Então, na próxima vez que um amigo estiver em dúvida, olha para ele e diz: sleep on it, bro, que significa pensa melhor a respeito. Valeu, Ravi! Ok, voltamos ao assunto aqui. Então, vocês estão vendo aqui, we should sleep on it, ok? Nesse exemplo, não estamos usando o verbo dormir, porque não significa exatamente dormir. É meio tomar essa decisão amanhã. Então, deveríamos tomar essa decisão amanhã, ok? Então, eu vou colocar should sleep, tá? Vamos, you should sleep, ok? Você deveria dormir, tá? Só para dar um exemplo aqui, diferente do que tem no PDF. No segundo exemplo, a gente tem aqui, your kids should go to bed earlier. Your kids should go to bed earlier. Se seu amigo está falando para você, meus filhos, eles ficam acordados até as 3 horas da manhã. Você pode falar, olha, seus filhos deveriam ir para a cama mais cedo. Your kids should go to bed earlier, ok? Eles deveriam ir para a cama mais cedo. Então, estamos vendo aqui, de novo, should go to bed, tá? Deveriam ir para a cama, né? Ok, vamos ver o número 3 aqui. He shouldn't be so bossy. He shouldn't be so bossy. Nossa, ele não deveria ser tão mandão, né? E para vocês que estão querendo mais bossy, ele tem jeito de chefe? Mais ou menos isso. Inclusive, Ravi vai explicar por que em algumas palavras dá para colocar um Y que vira adjetivo. Vai lá, Ravi. O que significa bossy? Bom, para começar, o que significa boss? Boss em inglês é chefe. E muitas vezes, quando a gente fala a palavra chefe, a gente lembra de cara daquele chefe brabo, que adora dar ordens. Pois é, bossy com Y significa mandão, mandona, alguém que age como um chefe, distribuindo ordens para todos os lados. Repare no efeito que a letra Y teve quando foi adicionada a boss. Boss significa chefe, enquanto bossy significa mandona ou mandão, ou seja, alguém que age com jeito de chefe. Várias outras palavras em inglês são afetadas da mesma forma pela adição do Y. Por exemplo, mess significa bagunça. Messy, bagunçado, de forma bagunçada. Rain significa chuva. Rainy, com Y, chuvoso. Sun significa sol. Já sunny, com Y, ensolarado. Valeu, Ravi! Vamos voltar para o assunto aqui. Então, he shouldn't
be so bossy. Should not be, né? A gente tem aqui shouldn't, é a contração de should not. He should not be, ele não deveria ser, tá? Então, vocês estão vendo, should antes do verbo é sempre deveria, deveriam, deveríamos antes do verbo. Bem simples. E número 4, should I play hard to get with him? Should I play hard to get with him? Eu deveria dar uma difícil com ele. Hard to get. Quando você traduz, literalmente, é difícil de pegar. E é exatamente isso. Se você está mais ou menos vivendo essa vida de solteiro ou solteira e você está fazendo esses jogos, né, que a galera gosta de jogar, brincar de difícil, né? Difícil de pegar. Basicamente, hard to get. É uma expressão que a gente usa bastante no inglês, tá? E aqui você está vendo o modal verb should. Should I play? Should I play? Eu deveria jogar ou brincar, mas to play hard to get, a tradução dessa expressão inteira é dar uma difícil com ele, então isso seria a tradução melhor. Então, should I play, eu vou colocar aqui should play, pode ser deveria jogar, brincar, ou nessa situação dar uma de difícil com ele. E por último, número 5, what time should we arrive? E o número 5, what time should we arrive? What time should we arrive? Que horas deveríamos chegar, tá? Então você está querendo saber que horas deveríamos chegar, ou que horas devemos chegar, às vezes você fala também, ok? Então vocês estão vendo aqui, de novo, should arrive e deveríamos ou devemos chegar, certo? Ótimo, tá? Então vocês estão vendo aqui, should antes do verbo, a tradução basicamente é deveria e o verbo. Então cada vez que você quer expressar essa ideia, dar conselhos, pedir conselhos, você vai usar o modal verb should. Alright, guys. Esse modal verb é o último modal verb que vamos aprender hoje, o modal verb must. Must é obrigação. Uma coisa que você must do é uma coisa que você tem que fazer, precisa fazer, deve fazer, é uma obrigação, ok? Então, vamos ver esses exemplos. Número 1. All passengers must wear face masks. All passengers must wear face masks, ok? Se você vai viajar de avião agora, neste momento de Covid, you must wear a face mask, right? Todos os passageiros têm que precisam usar máscaras faciais, ok? E se você está perguntando, mas é use ou wear? No caso do face mask, pode ser os dois, mas normalmente o que você coloca no seu corpo, usamos wear. Use tem o sentido de utilizar no inglês, tá? Mas nesse caso, você coloca no corpo, mas você também utiliza. Então, pode ser os dois, ok? Então, must wear é precisam, tem que ou devem usar, tá bom? É obrigatório, obrigação. Número 2. Dang, it's midnight. I must hurry. Dang, é tipo, droga. É meia-noite, I must hurry, ok? Eu tenho que me apressar, tá? Estou atrasada e preciso sair correndo, alright? I must hurry. So, de novo, a gente tem aqui, hurry é vai logo, vai rápido, apressar, ok? Então, aqui estou falando que eu tenho que, preciso, devo apressar, tá? Mais um exemplo aqui. Why don't you have a jacket on? You must be freezing to death. Why don't you have a jacket on? You must be freezing to death. Além de significar precisa, tem que, deve, usamos must para fazer deduções. Se a gente acha que você tem que estar com frio, você deve estar com frio. Por causa da situação, é impossível não estar com frio. Então, estou fazendo essa dedução baseada na informação que eu tenho aqui. Então,
Why don't you have a jacket on? Por que você não está usando uma jaqueta? Está muito frio. Você deve estar com frio. Você deve estar morrendo de frio. You must be freezing to death, ok? Então aqui a gente tem de novo must be, que significa deve estar. E número 4, you mustn't repeat this to anyone. You mustn't repeat this to anyone. Mustn't é a contração de must not, ok? Também se pode falar you must not repeat this to anyone, ok? Então, aqui estou falando que é basicamente você não pode. É proibido, tá? Você não pode repetir isso para ninguém, ok? Então aqui você não pode repetir isso para ninguém, tá? You mustn't. Proibido. Beleza? Ótimo. Então, não vai embora não, porque eu vou fazer uma revisãozinha aqui que eu acho que vai ser muito legal para vocês, tá bom? Agora, temos uma frase, basicamente, e a única coisa que eu mudei nessa frase era o modal verb, tá? Então, vamos dizer, you study English, certo? Você estuda inglês. Agora, vamos inserir todos esses modal verbs que você acabou de ensinar e a gente vai ver como o verbo principal, study, muda. Vamos lá? Tá. No primeiro, you would study, certo? You would study English if you had more time. Lembra, would, antes do verbo, a gente pega o verbo study e estudar, certo? Estudaria. Você estudaria inglês se tivesse mais tempo. Ótimo. Ok, nesse segundo exemplo, a gente está vendo o modal verb can. You can study English, French, Italian, Spanish or German. Agora mesmo, com Fluency Week, você pode, você consegue, você é capaz, você tem permissão de estudar todas essas línguas. Ok? Então, can, antes do verbo study, pode estudar, consegue estudar, é capaz de estudar, tem permissão de estudar. Nessa terceira frase, a gente está vendo o modal verb could. Could. You could study English if you want. You could study English if you want. Você poderia estudar inglês se quiser, tá? Então, could study, poderia estudar. É uma opção, é uma possibilidade. Ou, vamos ver outro exemplo com could. When you were a child, you could speak English pretty well. When you were a child, you could speak English pretty well, ok? Quando você era uma criança, você conseguia. Estou falando sobre o passado de can, né? Can, que significa pode, consegue. O passado de can é podia, conseguia, tá? Então, você conseguia falar inglês razoavelmente bem, tá? Então, aqui você está vendo could study significa poderia estudar ou conseguia estudar. Depende do contexto da frase. Também usamos could com pedidos educados. Could you please speak in English? Could you please speak in English? Você, por favor, poderia falar em inglês? Ok? Você, por favor, poderia falar em inglês? Could you please speak in English? Então, aqui, cada vez que você quer dizer você poderia fazer uma coisa, could you please speak? Could you please drive? Could you please go? Could you please help? Você poderia fazer tal coisa? Poderia falar em inglês? Ok? Nesse outro exemplo, a gente está vendo o modal verb should. Lembra, should usamos com conselhos, tá? You should study English if you want to have more job opportunities. You should study English if you want to have more job opportunities. Você deveria estudar inglês se quiser ter mais oportunidades de emprego, tá? Então lembra, should e deveria, tá? Então nesse caso, should study English e deveria estudar. Também a gente tem you must study. You must study English if you want to live in the US. Ok? Must é mais forte de should. Should estou falando
conselhos, o que você deveria fazer. Must é obrigação, ok? Você tem que estudar, precisa estudar, tá? Então, você must study. Você tem que estudar. Precisa estudar, ok? Se quiser morar nos Estados Unidos, alright? Ou, aqui, para fazer uma dedução, lembra, a gente usa must também para fazer algumas deduções, igual no exemplo do frio, né? Tá muito frio, você não tá de jaqueta. You must be freezing to death. Você deve estar morrendo de frio. Neste exemplo, wow! Nossa! You lived in the US for 10 years? So, you must speak English very well, right? You must speak English very well. Não estou falando que você tem que, estou fazendo uma dedução. Então, você deve falar inglês, né? You must speak English very well. Estou deduzindo isso, né? Você deve falar inglês muito bem, certo? É isso aí, galera! Mas o Fluency Week não acabou, tá? Na próxima aula com o Gavin Roy, do canal Small Advantages, você vai aprender 10 phrasal verbs bem utilizados no inglês para negócios. Mas, Jackie, eu ainda sou iniciante, intermediário, eu acho que isso vai ser muito difícil para mim. Não vai, eu prometo. E esses phrasal verbs são muito importantes. Por quê? Porque no inglês informal, no inglês que a gente usa sempre, usamos os phrasal verbs com mais frequência do que os verbos normais. Então, você não quer ficar por fora dessa aula. E depois da aula com Gavin, tem a aula com Ravi. Ele vai explicar essa memorization hacks, ele vai te dar várias dicas como que você pode decorar frases e palavras de forma mais rápida e eficiente. Também ele vai ensinar você como você pode montar um plano de estudos, como você pode seguir um plano de estudos para obter os melhores resultados possíveis, tá? Então, vocês têm mais conteúdo chegando, mas eu vou me despedir aqui. Muito obrigada pela atenção, um beijão para todos vocês e bons estudos! Você completou a sua primeira Special Bonus Class. Agora é hora de fazer a prática da aula indicada nos passos logo abaixo aqui do vídeo e depois correr para assistir a segunda aula bônus, que você pode acessar com o código O Grande Salto, em letras minúsculas e sem espaços. Esse vai ser um treinamento mais que especial com o Gavin Roy, professor americano, poliglota e um dos maiores youtubers de idiomas do mundo. Nesse treinamento ele vai te preparar para usar alguns dos phrasal verbs mais utilizados por nativos no dia a dia. Lembrando que o prazo para assistir as 2 aulas bônus e ganhar um prêmio secreto irado é agora na quinta-feira, dia 2 de julho, às 8 horas da noite, quando eu vou liberar a última aula da Fluency Week e te ensinar a técnica de memorização e fluência que revolucionou a forma como eu aprendo idiomas e vai fazer o mesmo por você. Mas antes disso, me responde aqui na área de comentários. Se você pudesse escolher qualquer lugar do mundo para praticar os idiomas que você vai aprender, qual seria esse lugar e por quê? Me responde aqui embaixo que eu quero muito te conhecer um pouquinho melhor. That's it, and I'll see you on the next class of Fluency Week. O meu maior medo ao inscrever-me no curso do Ravi foi principalmente o facto de ser um curso online. Achava que se calhar não era assim tão bom ou tudo tão maravilhoso como o Ravi dizia, e pelo facto de ser em português, porque o português não é a minha língua materna e achava que se calhar isto podia ser uma barreira, mas não o foi. Percebi, acho que foi logo na primeira aula, que o curso era 100% confiável, que o português não ia ser uma barreira para mim e que realmente a metodologia e toda a inovação que o Ravi falava era mesmo verdadeira. Posso-vos garantir hoje que o curso vale 100% a pena, é mesmo incrível, mesmo nas aulas que achamos que são mais básicas, pelo menos eu que tinha estudado inglês por muitos anos, aprende-se imenso, tudo é muito mais simples, nada é uma complicação, está tudo sempre tranquilo e acho que vale mesmo a pena. A minha satisfação é 100%, acho que este curso superou as minhas expectativas e
E pronto, é muito diferente a tudo aquilo que há no mercado, aquilo tudo que, pelo menos eu estava habituada a um curso normal, com o professor e com os trabalhos de casa e aquilo tudo. E pronto, e pelo facto de ser online, permite-nos encaixar todo o nosso dia a dia para vermos o inglês de uma maneira diferente. Eu acho que este curso não só ajudou-me a atingir um nível de inglês incrível, senão também a demonstrar-me que eu sou capaz não só de fazer isto, senão de fazer muitíssimas coisas só com determinação. Por isso, tu que estás a ver este vídeo e achas que se calhar este vai ser mais um curso, eu digo-te que não. Este é o curso que vai te ajudar a atingir todos os teus objetivos. Por isso, bora? Eu era essa pessoa insegura com o meu inglês, eu tinha medo de falar por não saber algumas palavras, e um belo dia eu tava rolando meu feed e aí eu encontro um cara todo descabelado, mas com um carisma muito grande, e esse cara é o Ravi, e ele me apresentou o Fluency Masters. Por aí que eu descobri esse método dele de ensinar inglês que, assim, me conquistou desde o início. É um memorization hack, é uma forma uma ideia super simples, mas que com tanta dedicação e tanto foco aonde a gente quer chegar, que é a fluência, essa ferramenta é simplesmente brilhante. I was thinking if this fluency hacking method can be possible. You know, studying by myself at home, I wasn't feeling able to do this, but I was completely wrong. And now I can speak in English, making calls, writing emails, talking with my coworkers. That is amazing for me. And all the support that Ravi team gave us. Well, I'm really, really happy nowadays, and I hope you guys join us soon. Por causa do Memorization Hack, ou por causa de todas as outras ferramentas que são utilizadas, a gente vê as coisas com muita frequência. E isso faz um diferencial enorme. Então, até fui aprovada no processo seletivo que teve uma entrevista em inglês, e isso foi muito gratificante. And this course is amazing and changed my life. Thanks.